Fala, primeiro ano é o seguinte: os exercícios de hoje foram porcentagens sucessivas, né? O que a gente viu em porcentagens sucessivas? Na sala do primeiro ano da escola, Amanhecer Amambaiense, 80% dos 40 alunos são preguiçosos, 62,5% desses alunos são feios e 15% dos feios têm gato em casa. Quantos alunos são preguiçosos, feios e têm gato em casa? Eu coloquei um esquema, se vocês. Aquela orientação, né? Se você sabe fazer de outro jeito, do teu jeito, não tem problema. Eu coloquei um esquema aqui para simplificar o máximo possível. Então, se eu tenho 40 alunos, é o nosso inteiro, né? Que a gente está trabalhando, é o 100%. Aí o exercício fala assim: 80% desses 40 alunos são preguiçosos. Para a gente calcular 80%, existem várias estratégias. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é divide por 10, né, o 100%, 100% por 10 vai dar 10%, 40 por 10 vai dar 4, né? Então, 10% é 4 alunos. 80% é 8 vezes 10. Então é 8 vezes 4, que vai dar 32 alunos, né? Veja que eu estou nesse esqueminha aqui, eu estou pareando. 50%, né, metade de 100, vai ser exatamente a metade dos 40 alunos, 20 alunos. Então 50% de 40 alunos vai ser 20. Certo? Eu gosto de usar esse esquema visual aqui que a gente entende melhor o que está acontecendo. Bom, a continha, a gente tem então o primeiro caminho que eu disse para vocês. Tem gente que faz isso aqui de cabeça, né, naturalmente. 10% vai ser 4, né? 10% de 40 vai ser 4. 80% então é 8 vezes 10%. Quem é esse 10%? 4. Então 8 vezes 4 é igual a 32. O caminho 2 é a famosa regra de 3, né? Como é que a gente vai fazer essa regra de 3? Eu vou estipular aqui que sempre vou começar pelo 100% quando a gente fizer regra de 3 envolvendo porcentagem. Então eu vou colocar 100% aqui. Quem é o 100%? Nesse caso são os 40 alunos, né? O que eu quero saber? Qual que é 80% de 40. Então se eu coloquei o 100% desse lado, colocar o 80% embaixo do 100. Existem várias formas de montar a regra de 3, mas se preocupa, ó, depois que eu fixei o 100%, ou eu coloco embaixo para ficar na mesma coluna, ou eu coloco do lado para ficar na mesma linha. Tomar cuidado. Se você colocar o 100% aqui e o 80% aqui, no lugar de ser x, a conta vai sair errada. Então toma cuidado com isso. Fixei então 100%, quero achar 80% de 40. Aí é só resolver, né? 100 vezes x, 100x, 80 vezes 40, aí isso vai dar 3.200. 100x igual a 3.200. X é igual a 3.200 dividido por 100. E isso é igual a 32. Certo? É o mesmo resultado aqui da primeira. Então, 32 dos alunos daquela escola são preguiçosos. Desses 32 alunos, quantos são feios? Então, é preguiçosos e feios. A gente vai fazer a mesma coisa. Fixei 100%. Quem é o 100%? Agora é o nosso 32, né? Que é esse número que a gente achou. Que a gente quer saber desse total de alunos preguiçosos, quantos são feios. 62,5%, então é o total de alunos feios. A gente coloca a porcentagem embaixo de porcentagem e faz o cálculo, né? 100x é igual a 32 vezes 62,5. 100x é igual a 2.000. X é igual a 2.000 sobre 100, que é igual a 20. Então, 20 desses 32 alunos, além de preguiçoso, é feio. Desses 20 alunos aqui, a gente tem que 15% tem gato em casa. Então, eu coloco de novo, 100%. Quem é o nosso 100%? Agora é o 20. Que eu quero saber, ó, quem que era esse 20? Era alunos feios e preguiçosos. Agora a gente quer saber feio, preguiçoso
e que tem gato em casa. Então o total é esses 20. 15%, porcentagem embaixo de porcentagem, e faz a continha. 100x é igual a 20 vezes 15, 100x é igual a 300, x é igual a 300 sobre 100, que é igual a 3. Então a resposta final do problema é 3. 3 alunos são preguiçosos, feios e têm gato em casa. Vocês perceberam então que a gente aplicou a porcentagem aqui duas vezes, né? 3 no caso. Isso é o que a gente entende por porcentagem sucessiva. É uma porcentagem em cima de outra porcentagem que já foi feita, né? A gente calcula uma porcentagem para achar 32, calculou em cima desse 32 para achar 20, calculou em cima desse 20 para achar 3. Outro assunto que a gente tem são as expressões algébricas. Então, no exercício de hoje foi: se Miguel tem 3 cachorros a mais que João, e juntos eles têm 5 cachorros, quantos cachorros tem João? Então a gente tem aqui, ó, João eu não sei quanto que tem, é o que eu quero saber, x. Miguel tem 3 a mais que João, então, ou seja, ele tem o que o João tem x, e tem mais 3. E juntos eles têm 5, certo? Aqui, como que eu montei essa expressão? Isso aqui, ó, x mais 3 igual a 5, é o que a gente chama de expressão algébrica. Tem esse x que eu quero descobrir, tem uma equação para eu achar o valor desse x. Coloquei o x aqui em vermelho para destacar ele, porque é o que a gente tem que tomar cuidado, né? Todas as contas envolvendo x tem que ir com cuidado, porque não pode fazer de qualquer jeito. A nossa ideia então é deixar o x de um lado da equação, sozinho, isolado, e mandar todos os outros números para o outro lado. Eu coloquei esse x mais 3 em parênteses para ficar claro que esse aqui é o Miguel. Esse x mais 3, né? É a quantidade de cachorros do Miguel. Esse x sozinho é o do João. A soma dos dois, João e Miguel, vai dar 5. Só eu coloquei entre parênteses para ficar claro, mas a gente pode tirar esse parênteses por causa disso aqui, ó, da propriedade comutativa da adição. O que significa isso? Comutativa é comutar, quer dizer, eu posso mudar. Comutar é mudar o lado. Eu posso. O que significa isso? Quer dizer que na adição eu posso somar x mais 3, ou eu posso somar x mais 3 mais x, ou 3 mais x mais x. Não importa por onde eu começar, vai dar certo do mesmo jeito a conta, tá? Então eu já tirei o parênteses aqui na parte de baixo porque eu não preciso mais por causa dessa propriedade comutativa da adição. Então eu tenho x mais 3 igual a 5. Tenho 2x, né? 2x mais 3 é igual a 5. Tiro 3 dos dois lados. Aqui eu tiro 3, né? Desse lado fica só o 2x sozinho, que é essa nossa meta, isolar o x. É igual a 5, tiro 3 do outro lado também. 5 menos 3 vai dar 2 aqui. Divido os dois lados por 2, de novo porque eu quero isolar o x. Fica o x sozinho, porque esse 2 dividido por 2 vai dar 1. Fica o x sozinho, o outro lado também, 2 por 2 dá 1. Então x é igual a 1. Quem que é x? É a quantidade de cachorro que o João tem. Então ele tem um cachorro. O Miguel tem 1 mais 3, 4 cachorros. Então 4 com 1 vai dar 5, certo? E agora a gente tem operações com números racionais. Qual era a perguntinha? A terça parte de um número somado com 30% dele é igual a 0,4. Qual é esse número? Então a gente tem aqui, ó, a terça parte, x de um número, né? Terça parte de um número, não sei qual é o número, é x. A terça parte de x sobre 3, mais... Antes de eu chegar nesse 30%, vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos fazer um resuminho de porcentagem aqui. Se eu quiser calcular 5% de 40, olha como é que eu faço.
Eu pego os 40, divido em 100 partes e dessas 100 partes eu pego 50, não é? Então, ó, 40 divido por 100 e multiplico por 50, que é pegar 50 partes de 100. Isso vai nos retornar que o valor é 20. O mesmo acontece se eu quiser 10% de 40. Divido por 100, 40 dividido por 100, né? 100 partes. Dessas partes eu pego 10, que ele quer 10%. Multiplico por 10, então, vai dar 4. Pela propriedade da fração, da operação com frações, a gente pode deslocar esse 100, né? Esse 100 estava dividido em 40, a gente passa dividindo 50 aqui, certo? Então, em vez de eu escrever 40 sobre 100 vezes 50, eu escrevo 40 vezes 50 sobre 100. O mesmo do outro lado. Só desloquei o 100 aqui. E o que significa esse 50 sobre 100? 50%. E esse 10, 10%. Aqui eu coloquei errado, não é 5, é 50. 50. Aí. Então, 50 sobre 100 é 50%, 10 sobre 100 é 10%. Está aqui, 50%, 10%. Qual é a formulazinha, digamos, que a gente tira para não ter que fazer regra de 3 toda a vida? Ó, 40 vezes 50%, quem era o 40 no exercício? Era o nosso inteiro, né? Quem a gente quer saber quanto vale a porcentagem desse inteiro. E aí o x%, 50% aqui. Certo? O mesmo acontece aqui, ó. 40 é o inteiro, 10% é o x%. Então, qual é a formulazinha? Eu pego o inteiro e multiplico pela porcentagem que eu quero descobrir, ou seja, o inteiro vezes x sobre 100, né? x%, x sobre 100. Então a gente sempre vai fazer essa continha quando envolver porcentagem. Pega o inteiro e multiplica, se for 50%, 50%, 10%, 10%, certo? Então voltando aqui, o que ele queria era 30%, né? Somado com 30% desse número x. Então x é o nosso inteiro. Multiplico por 30%. 30%. Isso é igual a 0,4. E aí ele quer saber qual é esse número x. O que a gente tem aqui? Primeira coisa para desenvolver, para resolver, a adição de fração. Faz a continha do MMC. Se vocês precisarem de uma aula só falando do MMC, eu faço a parte, aí vocês me digam. Ou a gente pode simplesmente multiplicar aqui embaixo. Ó, 3 vezes 100, a gente acha rapidinho, o denominador é 300. Agora, o que a gente vai fazer? Pega esse 300, divide pelo de baixo aqui, pelo denominador, e multiplica pelo de cima. 300 dividido por 3 dá 100, vezes x, 100x. Destaquei aqui na mesma cor do processo de divide e multiplica, para ficar mais intuitivo. 300 dividido por 100, agora com a outra fração, 300 dividido por 100, 3 vezes 30x, 90x. 100x mais 90x, a gente vai ter 190x. Dividido por 300, igual a 0,4. E aí é só resolver a continha, né? 300 vezes 4 décimos vai dar 120. 190x igual a 120, então x é igual a 190 sobre 120, né? Dividida por 120. Simplificando ou dividindo, fica 19 sobre 12. Então o x que ele quer, esse número aqui que ele quer, é o 19 sobre 12. Por hoje é isso, até a próxima.